pessoal, bom dia a todos que sempre acompanham aqui o História com Sabor. Hoje, mais um podcast e a conversa, dessa vez com um jovem tenista pernambucano, que por sinal é meu aluno faz 2 anos, e é um aluno maravilhoso. Geralmente, a gente, quando tem um atleta, seja de que esporte seja dentro de sala, ele geralmente é um aluno que não é tão bom aluno assim. Por conta da questão do esporte, ele geralmente se dedica mais ao esporte, que é uma coisa até muitas vezes natural, do que a sala de aula. Ou às vezes até, na realidade, ele quer fazer as duas coisas de forma de forma bem ampliada, de forma coerente, mas não dá tempo. E aí eu já tive outros atletas, já ensinei a muita gente que joga futebol, que jogava basquete, né, que fazia judô, mas assim, de uma forma mais amplificada, tá? Era um atleta que participava de torneio e tal, e sempre tive problema. Não de brigar com um aluno, obviamente que eu não. Geralmente eu brigo por outras coisas em sala, mas sempre dei muita força para os meus atletas. Só que Rafa é diferente. Desde o ano passado, Rafa me chama a atenção, porque Rafael, ele, além de ser um atleta maravilhoso, certo? Ele é um aluno maravilhoso. Ele é um aluno muito atento. E aí, claro, isso muitas vezes reflete no esporte e vice-versa. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de Rafa, um pouquinho mais desse atleta que eu tenho certeza que vai dar muitas alegrias para o nosso estado e para o nosso país, se Deus quiser. Pela disciplina que Rafa tem na sala, eu tenho certeza que essa disciplina ele com certeza estende para as quadras, né, Brasil afora, tá? Então, com vocês, Rafa Salles. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu Valeu, botar aqui. Vicente. Olha que coisa linda, Rafa, na quadra. Né? Eu acho muito legal esses papos com meus alunos, porque eu poderia convidar professores, pessoas que eu conheço de fora, jornalistas, alguns que eu conheço, mas eu prefiro conversar. Esse canal ele é feito para o aluno, ele é feito para aluno, né? Ele é feito para a gente expandir o que a gente já conhece. Então, nada mais justo do que esse podcast ele ser relacionado aos alunos que passaram ou os alunos atuais que me dão prazer, né, de ensiná-los, me dão prazer de ter o convívio deles. Rafa, tudo bom, meu querido? Como é que você está? Tudo certo? Tô ótimo. E preparado Rafa, aí. deixa eu te fazer logo uma pergunta bem arretada, bem redondinha. Vê. É, Óbvio que eu queria um pouquinho que você, nessa primeira pergunta, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da tua história, tá certo? Mas a pergunta é o seguinte: como você começou a jogar tênis? Qual foi? Porque assim, eu acho, e talvez eu esteja errado, talvez, sei lá, eu esteja certo, o tênis é um esporte que ele não é tão longevinho em termos de carreira. É muito raro você ver um tenista com 40 anos jogando no mesmo nível, né, jovem, porque exige muita força física, tá certo? E ao mesmo tempo é um esporte que você tem que começar muito cedo. Como eu estava conversando antes da gente entrar ao vivo aqui, estava dizendo para a Rafa que já fui atleta de beira de praia, que ia lá bater uma bolinha e tal. Eu acho muito bonito o tênis. Eu tenho um dos meus maiores ídolos no esporte é tenista, que é Gustavo Kirten, o nosso querido Guga, certo? E como foi, Rafa, que tu começou nesse esporte? Quem foi aquela pessoa, ou foi você que se interessou pelo esporte por si mesmo, por ver e tal, por gostar de assistir televisão? Como foi teu início no tênis? Então, é, eu jogo tênis desde 5 anos. Hoje eu tenho 16, então faz 11 anos que eu jogo. Isso é verdade que o Vicente falou, que se a pessoa não começar cedo, principalmente no tênis, que é um esporte difícil, geralmente o cara vê na TV
acha que é fácil, é só bater ali, mas tem muita coisa por trás que envolve. E acho que a pessoa-chave que me colocou no tênis foi meu pai. Porque meu pai, ele sonhava em ser jogador quando ele era pequeno, só que os pais dele não tinham condição de fazer com que ele jogasse. E aí, quando ele ficou mais velho, começou a jogar, mais por prazer, de lazer assim mesmo, e gostou. Todo dia ele estava lá jogando. E aí comigo, como eu sempre ia com ele para tudo que era jogo dele, eu comecei a gostar, comecei a fazer as primeiras aulas e ingressei e tô até hoje jogando. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, um treinador argentino veio para cá, para Recife, e aí desde 8 anos até hoje, tô com ele lá, treinando todos os dias, firme no tênis. Ô, Rafa, tu treina todo santo dia, Rafa? Todo dia, menos final de semana, que eu uso para descansar, e quarta, porque tem integral no colégio, mas tem algumas quartas que eu vou treinar assim, principalmente quando tá próximo de torneio. Eu acabo indo treinar para poder manter o ritmo e jogar o melhor possível, né? Para você ver como realmente é complicado, né? Porque nem todos os esportes, o atleta ele treina todo dia, não é? Mas perceba que o tenista ele tem que treinar todo santo dia, até porque, pelo que eu já li, porque obviamente eu tinha que ler um pouquinho, eu ia falar com o tenista aqui, então eu tinha que ler um pouquinho, e aquilo que eu já ouvi, né, dos vários torneios que eu já assisti, é que há todo um elemento por trás, a questão de estrutura mesmo do atleta, em relação ao condicionamento físico, em relação à alimentação. Então, tudo isso é muito, muito, muito puxado. Talvez, né? Porque o tênis é um dos esportes que é um esporte de assim que o atleta está sozinho. Hoje em dia, Rafa, eu já vejo os atletas conversando com o treinador dentro da quadra. Por exemplo, ele está lá e ele conversa, mas antigamente nem isso era Não possível. Eu podia. lembro que não era permitido conversar com o treinador. Hoje em dia você já vê em alguns torneios que eu assisto hoje algumas trocas de informações do treinador com o atleta. Eu acho que até porque para dinamizar um pouquinho, né, o esporte, mas era proibido, entendeu? Então o condicionamento físico ele é muito grande, né, Rafa? Oxe, todos os dias eu faço físico. Eu treino 2 horas e meia na quadra, aí depois faço mais 1 hora de físico. Tem 2 dias que eu vou pra academia e 2 dias que eu vou pra fisioterapia para poder prevenir lesão. E além disso, sempre quando eu vou jogar torneio ou jogar qualquer jogo, mesmo se for jogo treino, eu sempre tenho uma lista assim que eu sigo, um passo a passo, para poder me preparar. Tanto para organizar as minhas coisas, de material mesmo falando, quanto nos dias anteriores, o que eu preciso fazer. Por exemplo, sempre 1 ou 2 dias antes, eu faço um alongamento completo, passo 1 ou 2 horas alongando, depois ainda tenho algumas coisas para soltar meus músculos, e depois antes de dormir, eu sempre fico imaginando como é que vai ser o jogo, justamente para eu entrar sem nervosismo nenhum, ou menos possível, para conseguir jogar o máximo. Então tem cada detalhe, parece que não, mas influencia muito nos jogos. E aquela coisa do treinador, antigamente, se você falasse com o treinador no meio do jogo, você era desclassificado. Hoje, isso avançou um pouco, mas ainda está limitado. Só quando o jogador está do lado do treinador da quadra, porque gira, né? Quando você está do Uhum. lado do treinador que você pode falar. Se você estiver do outro lado e falar, desclassificado do mesmo jeito. Então ainda tem essas regrinhas, mas a maior parte do tempo a gente passa sozinho mesmo na quadra. É complicado mesmo. É um esporte muito solitário, né, Rafa? Assim, em relação a você e o adversário, sabe? Pelo que, olha, eu assisto tênis desde Bjorn Borg, que eu sou um pouquinho mais velho, né? Então, de Bjorn Borg, da primeira fase de André Agassi, que ele tinha o cabelão e depois ele volta, né? Cara, eu tenho uma admiração, acho que fora, apesar de que eu gosto de Rafael Nadal, hoje em dia de Djokovic, gosto de. Como é o nome do outro, meu Deus? Que hoje em Federer. dia já. Hã? Roger Federer.
Sim, Federer. Então, esses três eu acompanhei mais. Mas, assim, eu acompanhava Bjorn Borg, eu acompanhava Agassi. E, cara, Agassi, de todos os que eu vi jogar, ele era de um talento, assim, tão extraordinário. Que eu digo, cara, era muito bonito ver ele jogar. E, obviamente, Guga também, né? Que eu cheguei a ficar doente, tá certo? Para não ir trabalhar, para poder assistir jogo de Guga na TV. Eu era eu fiquei muito triste quando ele se lesionou e ele não conseguia mais jogar do jeito que ele queria, né? Deu uma pena danado, mas vejo o cara, mesmo assim, né, é ovacionado toda vez que vai para Paris, para você ver como há um reconhecimento, né, de tudo que ele fez, porque é muito raro, Rafa, aqui no Brasil a gente ter um tenista, a gente ter alguém que se destaque tanto, né, para ganhar notoriedade. A gente conta nos dedos os nossos grandes tenistas, né? Infelizmente. Eu acho que talvez, porque muita gente acha que tênis é um esporte elitizado. Ele é caro. Eu acho que para treinar, para ir para academia e tal, ele é caro. Mas eu não acho ele um esporte elitizado. Entendeu? Só que é difícil você ir para uma academia. É difícil você decolar, porque é muita coisa que tem por trás de um grande tenista para dar sustentação para ele poder desenvolver, né, todo o potencial que ele precisa, não é isso? Uhum. Oxe, só falando um pouco de gasto, que a galera às vezes nem sabe, mas tem a raquete. Tudo bem que a raquete dura mais, mas a gente tem a corda que usa na raquete, que cada semana tora, e aí a gente tem que encordar de novo. Tem o grip, que é a coisa que você segura no cabo para poder não escorregar. Tem o sapato, tem as roupas, tem a meia. Além do treinamento ser caro, tem as viagens, que na maioria das vezes é custeado tudo pelos pais. Só se a pessoa for realmente muito boa, e aí começam a vir os patrocinadores. Mas no início, principalmente, né, é muito mais caro. Então, realmente, é caro. Agora, se o cara faz por merecer e consegue engrenar, obviamente ele vai conseguir, né? É verdade. Rafa, vá lá. Deixa eu fazer outra pergunta agora, que senão a gente vai, do jeito que eu estou vendo aqui, a gente vai passar o resto da manhã todinha aqui. Vê. Sobre o tênis, quais. Como é que você consegue conciliar o tênis e a escola de uma forma a um não prejudicar o outro, Rafa? Então, esse ponto aí é um ponto que eu falo muito com meu pai, principalmente esses últimos 2 anos, quando eu tava no primeiro e agora no segundo ano do ensino médio, porque tá ficando complicado, vamos dizer. Mas eu vou contar como é que aconteceu no meu caso. Antigamente, eu acho que uma das coisas que me fez ser bom no colégio foi ser tenista, por incrível que pareça. Porque no tênis, quando eu era mais novo, inconscientemente, como obviamente estava mais novo, não tinha essa noção de, vou ter que fazer tudo bonitinho, quero ser bom nos dois, não. Eu simplesmente fazia inconscientemente. Só que no tênis você aprende muito, já que é muito só, vamos dizer assim, até a disciplina de treinar. Todo treino, tentar ser o melhor treino da sua vida e fazer tudo que o treinador fala, independentemente se você acha que ele está certo ou não, fazer o que ele fala, porque ao longo do tempo vai fazer o sentido do que ele está falando ali e você sempre se dedicar 100%. E aí, nesses últimos tempos, eu fui passando por um processo de transição, vamos dizer assim, que comecei a ter consciência do que estava acontecendo comigo, entende? Tipo, que eu quero ser bom no tênis, como eu já era bom no colégio de fazer assim. Eu lembro inclusive uma última memória minha, acho que eu tinha uns 8 anos, que foi o último dia que eu pedi para minha mãe corrigir uma atividade do colégio. A partir daí, meus pais, vamos dizer, me deram 100% da liberdade de fazer da forma que eu fazia, porque eles sabiam que eu estava fazendo bem e que agora eu posso ser independente. E eu gosto dessa questão de ter essa liberdade de fazer do meu jeito, vamos dizer assim. E aí eu fui pegando a consciência e entendendo cada vez mais que eu quero ser melhor nos dois. Eu acho que a grande palavra aqui seria, por incrível que pareça, força de vontade. Porque toda vez que eu chego do colégio, aí eu tenho que almoçar meio que correndo, porque eu já chego tarde. Aí minha dieta, tudo certinho, comer, ir pro treino, e aí no treino voltar, fazer as coisas do colégio. Antes, meu treino era mais tarde. Eu começava umas 3h30, terminava umas 7. Aí eu conseguia fazer, revisar, estudar tudo antes de ir pro treino.
Aí já tava confortável. Aí eu lembro quando eu comecei a treinar mais, comecei a treinar de manhã, de mais cedo um pouco, e eu não conseguia fazer nada do colégio antes de ir pro treino. E aí eu lembro que nessa época eu fiquei muito agoniado, porque meio que quebrou o padrão, e eu não tinha esse costume de estudar à noite. Antes eu dormia muito cedo, aí sempre deu aquela agitação, não sei o quê, e aí eu fui me ajustando, minha mãe e meu pai me ajudando muito, e consegui ajustar os horários para fazer tudo. E nessa história desses últimos 2 anos, foi porque o ensino médio é muito mais pesado, tem muito mais conteúdo, e eu tive que adaptar várias coisas que eu fazia antes para agora. Antigamente, todo dia, matéria dada é matéria estudada. Uhum. Revisava tudo e sempre estudava para a prova que ia ter. Geralmente a gente tinha prova, uma prova por semana, né, ou duas, e aí eu sempre seguia essa estrutura. Só que hoje em dia não tem como fazer isso. Eu chego muito tarde em casa, inclusive ano passado, a metade do ano passado, eu continuei fazendo isso, só que eu ia dormir muito tarde. Meia-noite era um mínimo de que eu ia dormir e acordava 6. Para uma pessoa normal, até dá para ir. Mas eu já tinha um desgaste físico gigante. Eu acordava no outro dia morrendo. E eu lembro que no início do ano eu contei essa minha história de horário para uma amiga da minha mãe. Ela falou: "Você não vai conseguir. É insustentável esse horário de você estar dormindo." Aí eu falei: "Não, agora eu vou conseguir só porque ela falou." Aí eu fui e dei tudo, mas também não chegou nas férias, eu tava morto. E aí eu comecei a ajustar. Hoje em dia, por exemplo, eu foco mais em estudar para a prova do que revisar. Eu não reviso mais, mas também toda atividade que tem do colégio, de questão de livro ou de questão de alguma coisa, eu sempre faço, porque aí eu uso essas questões para revisar o conteúdo. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é a forma que eu tenho que fazer. E sempre que tem alguma dúvida, eu sempre marco na minha agenda e quando chega final de semana, que aí eu tenho mais tempo, aí eu reviso de fato. Mas eu tô tentando fazer isso para conseguir manter, porque senão complica. Mas tá dando certo. Olha, Rafa, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu digo muito em sala, eu digo muito mais para o primeiro do que para o segundo, é a questão da atenção na sala. Eu acho que quando o Isso aluno ele também. presta muita atenção na sala, ele tende a compreender melhor o assunto e estudar menos. Então, é como se o momento em que você está em sala, se você foca naquilo que o professor está fazendo, então, em casa, você vai, obviamente, precisar de menos tempo para compreender aquilo que você está prestando atenção. Só que é muito raro, Rafael, muito, mas muito raro um aluno entender isso, certo? Então, no seu caso, pelo que eu escuto, não só da minha visão, a visão que eu tenho sua de sala, que é maravilhosa, tá? Mas do que eu escuto dos outros professores, é a mesma coisa. Não, Rafael, ele é muito atencioso. Então, eu acho que essa atenção, ela termina dando esse equilíbrio. E, na realidade, a questão do horário, se o horário de estudo para qualquer pesa em relação a dormir muito tarde, com certeza, para você que é atleta, pesa em dobro. Então, a questão de, dá para fazer isso um mês, dá para fazer 2 meses, mas com o tempo você vai percebendo que você não aguenta mais, porque sono represado é a pior coisa que tem. Entende? Então, logicamente, eu acho que o que te ajuda muito, Rafa, é que em sala você é um aluno muito bom. Então, isso termina equilibrando essa necessidade de estudo. E outra coisa, outra dica, você está fazendo exatamente o que a maioria das pessoas que tem sucesso nos vestibulares fazem, que é fazer questão. Porque quando você faz uma questão que você erra, você vai entender o porquê você errou. Então, de certa forma, você talvez seja fazer questão seja melhor do que você revisar. Porque, querendo ou não, você está revisando, só que você está, ao mesmo tempo, treinando, você está exercitando aquilo que você aprendeu, entende? Então, pode ter certeza que você está no caminho certinho, certíssimo, tá bom? Vamos embora. Agora, eu quero saber uma coisa sua. Veja, quais são teus ídolos no tênis? Pelo menos assim, os três ou mais que você admira muito e que você se espelha nele, no teu jogo, na tua visão de atleta, na tua visão de mundo. Quais são Pra, eles?
Pra mim, os três que eu mais tenho como ídolo. O cara que eu tenho como ídolo é Rafael Nadal. Pra mim, ele é o que se destaca, principalmente comigo, porque se você pegar, por exemplo, o Big Three, né, que chama os três melhores assim da história, que falam Djokovic, Nadal e Federer. Federer é um cara que tem um dom muito grande e ele conseguiu trabalhar com que esse dom virasse a realidade. Uhum. Djokovic já tá no meio termo. É como se ele realmente tivesse um dom, mas não fosse tão bom quanto o Federer e ele teve que trabalhar para alcançar. Só que Nadal é o que menos teve dom, vamos dizer assim, e é o que mais teve que trabalhar. É como se fosse Cristiano Ronaldo. Mas teve que trabalhar para conseguir chegar no nível dos outros. Ele antigamente era destro, jogava com a direita, e aí ele, conversando obviamente com o treinador dele, que era o tio dele, ele percebeu que jogar com canhoto, sendo canhoto, daria mais dificuldade para os outros jogar contra ele. Aí ele era destro, jogava destro, e mudou para a esquerda Caraca. no meio, como se tivesse minha idade e mudasse para jogar de esquerda. Foi uma coisa absurda. Tudo isso para maximizar o jogo dele. Então eu gosto muito dele porque principalmente na quadra ele não é um cara agressivo. Por exemplo, o Federer é o ápice da agressividade, porque a bola vem, ele já bate com encurtando o máximo de tempo para fazer o outro ficar sem tempo e ficar meio destrambelhado. Nadal não. Ele joga lá atrás, girando a bola, corre, luta, não desiste de nenhum ponto. Parece que tá perdido, ele vai e ganha de uma forma excepcional. Então, sempre quando eu olho ele jogando, dá uma emoção de ver e eu me inspiro muito nele. Tem outro cara também, que é mais antigo, mas chama Ferré, que ele também era espanhol, só que Uhum. ele pegou uma época do auge de Nadal, Federer e Djoko. Ele não conseguiu ganhar nenhum Grand Slam, mas ele também era um cara, mesmo estilo Nadal, jogava pra caramba. Acho que dos caras que mais batalhavam contra o Big Three, um era ele, com certeza. E, óbvio, não tem como deixar pra lá Federer, porque mesmo que você, sei lá, goste muito de alguém, Federer é um cara que é exemplo de vida até fora do tênis. Ele é o maior, com certeza, de tenista, porque é um cara que sempre foi casado com a mesma mulher, fez tudo certinho, teve os filhos, sempre foi honesto, então eu gosto muito dele também. Mas pra mim o nome é Rafael Nadal. Eu já vi muitos torneios de Nadal, jogos assim que acho que se fosse qualquer outro tenista, teria desistido ou perdido pela desistência de estar tão difícil e o cara virar algo assim. Você dizer, cara, é inacreditável. O que ele faz em quadra é inacreditável. E não é à toa, ele tem um apelido, acho que é Touro Miura. É esse Se eu não me mesmo. engano, é Touro Miura. Cara, ele parece que se agiganta. Ele não é, eu acho que ele não é pequeno, mas ele deve se agigantar tanto em quadra que é algo extraordinário. Eu vendo Nadal jogar, olha, eu acho que fora Guga, foi o tenista que eu mais torci vendo ele jogar, assim, principalmente quando é Djokovic, eu sempre gostei de Djokovic, mas eu achava ele muito palhaço, e ele é meio palhação. Eu lembro no começo, quando ele ainda não era assim de ganhar muito torneio, hoje em dia ele é um dos maiores, mas ele também teve uma fasezinha que ele era muito mais palhaço em sala, imitando os outros tenistas, aquela coisa Imitando o do que Guga. né, não era, Rafa. E de repente o cara, ele também é gigante, tá? Ele é outro gigante, os três são, né? Mas Nadal, ele tem algo que ele parece que inspira você a torcer por ele, O sabe? mental Aquela coisa dele, de, não é? Ele puxa você para o lado dele, para você ficar torcendo por ele. E, lógico, eu falo, quando eu falo de Guga, em relação o que ele representou para o tênis brasileiro. Porque a gente pode pegar os tenistas, e são raros aqueles que se destacaram a ponto de ganhar um Grand Slam. A gente tem Marista Bueno, que é muito antiga, dos anos 60, 50, 60, 70. A gente tem Guga, certo? E hoje a gente tem um hiato. A gente tem essa menina, a Haddad, que está surgindo agora, surgindo. mas veja, eu não sei se foi contigo que eu estava até conversando sobre a idade. Eu digo, cara, ela não é tão nova assim. Ela Né? já Ela tem, parece, estourou, 28 anos. não é, eu acho que ela estourou muito tarde, então ela vai ter, talvez, aí de performance
a grande, mais uns 5, 6, 7 anos estourando, No e máximo. depois começa. Não é, Rafa? Porque eu acho que o tenista ele precisa muito da explosão do vigor físico, sabe? Com Então, certeza. quando você não tem. E a idade, ela é terrível, porque ela vai, inevitavelmente, mais que se trabalhe, mais que se tenha tudo a favor do atleta hoje, vai chegar um momento em que a própria musculatura humana Não ela não aguenta. corresponde mais. E o tenista ele precisa muito desse vigor físico, sabe? Então, ela provavelmente vai, né, ter uma carreira de Curta, né? 5, Vamos dizer talvez assim. 6 anos, né? Mas, né? E a dificuldade, mas é muito bonito vê-la jogar. Eu torci tanto agora nesse último Roland Garros, cara. Fazia tempo que eu não torcia tanto, assim, parecia que era, cara, me dá vontade de entrar na quadra, não era, mas ela foi fantástica, mesmo não chegando à final, eu acho que ela foi fantástica, Com certeza. e é como se a cada atleta desse acendesse uma centelhazinha em quem é atleta, em quem quer, né, vencer no tênis. Eu acho que é aquele gás a mais, né, Rafinha? Com certeza. Bia tá fazendo uma história também. Desde 1968 que uma mulher brasileira não chegava na semifinal de Grand Slam. E ela conseguiu Uhum, chegar. E ela ainda jogou contra a número um, que já tinha sido campeã em Roland Garros do uhum. ano passado. Ela tava no auge, vamos dizer assim, E e é jogou de igual uma para máquina, igual. né? Ela é uma Biga máquina. Pelo é uma jogo que eu máquina. vi, e eu vi a final também, cara, ela é uma máquina, cara, é impressionante o que ela joga. Não Ela é joga verdade? muito. E Rafinha, outra, vamos lá, vai. pode passar. Vai, pode Não, falar. diga lá. Diga, não, eu ia te A coisa escutar. Diga. de da idade dela, eu acho que ela não tem nem tanto tempo assim. Eu acho que tem até menos, porque geralmente o tenista, vamos dizer, a flor da idade seria com 26 anos, mais ou menos. E até E é. uns 30, 31, o cara se mantém. Depois daí, começa a cair. Aí, aí a gente tem que sempre ressaltar os três. Federer jogou 37 anos ganhando o Grand Slam, 2017. Nadal aí com 36, ele já falou que ano que vem seria o último ano da carreira Uhum. dele, mas tá ganhando. Ano passado já ganhou o Grand Slam. Djoko com um ano a menos, 35, mas ganhando também. Então tem que perceber que esses três são diferenciados. E Federer, tem uma coisa aí que entra. Eu acho que talvez os outros dois também, mas talvez um pouquinho menos, que é a questão da família, que é a questão dele ser, não ser, de sair para balada, de não ser, entendeu? Então ele se preserva talvez mais do que os outros dois, né? Que talvez saiam mais, talvez tenham uma vida mais badalada do que Federer. Eu acho que talvez ele, se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que eu já escutei isso em algum canto, que ele é casado com a namorada de escola, que começou, Poxa, é? não é Sabia não. isso? Então, isso daí, para um atleta, é muito importante, porque hoje em dia a gente vê grandes atletas, profissionais talentosos, mas que muitos se perdem pela questão da vida que leva fora do esporte, entende? E aí, claro, a sobrevida dele dentro do esporte diminui muito pela questão Com das certeza. noitadas, de tudo que muitos atletas, infelizmente, fazem, que não leva tão a sério, né, a questão da vida de atleta como um todo, né, Rafa? E acho que Nadal não, Federer, ele é um exemplo também nisso. Mas eu acho que Nadal e Djokovic também devem ser menos, mas com certeza Federer é o exemplo maior, né? Vê, e fora do tênis, eu acho que eu nunca te perguntei o que tu queres fazer, ou se tu mudou de ideia nessa trajetória que você está faltando 1 ano e meio para você entrar na universidade. Eu tenho certeza absoluta que você entra no terceiro ano, ou na UPE, ou na Federal, você deve ir para um esses dois caminhos, que são as faculdades públicas que a gente tem, e tu já traçasse uma linha
dizendo, eu sei, é isso que eu quero, vai ser alguma coisa ligada ao esporte ou algo que não tem nada a ver com esporte? Então, nossa ideia antigamente era ir para São Paulo esse ano e treinar lá. Só que, óbvio, eu ia melhorar no tênis, treinando de manhã e de tarde. Só que eu não ia perder o estudo. Eu ia, obviamente, estudar online, mas não é a mesma coisa. Inclusive, a média do colégio lá é 4. Então, em relação ao estudo, estaria ruim. E aí a gente foi pensar outras possibilidades, e uma coisa que eu gostei muito, que já tá quase certo que eu vou fazer isso, é ir para os Estados Unidos, metade do ano que vem, para entrar na universidade lá nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, para o cara se tornar profissional, inclusive a gente conversou com vários treinadores lá de São Paulo mesmo, é muito difícil, primeiro isso, e é muito caro. E ficaria fora do orçamento total fazer essa estratégia pensando em se tornar profissional. E aí, olhando para os Estados Unidos, com o meu currículo tanto de tênis quanto escolar, daria para eu conseguir em algumas universidades, algumas não, várias, bolsa de 100%. E aí, eu indo para lá, eu consigo estudar nos Estados Unidos e também ter aquela coisa de que eles sempre estão olhando para você, tudo que você faz, eles estão valorizando. Então, se eu conseguir meio que manter o ritmo que eu tô aqui lá, eles vão ver que eu quero ser bom. E aí também tem muito mais chance. Lá toda semana tem torneio. Aqui é uma vez em 2, 3 meses. Lá Uhum, toda semana tem torneio e torneio grande. Então se torna muito mais fácil eu me tornar profissional lá do que aqui. Além de que, se der errado isso, eu ainda estou na Universidade dos Estados Unidos, que é um plano B muito forte, vamos dizer assim, né? Então, uhum. essa é a ideia que a gente está querendo seguir. Poxa, Rafa, massa. Olha, é interessante que lá eles dão muito valor aos atletas, coisa que não acontece aqui no Brasil. Né? A gente vê muito isso no futebol, a gente vê muito isso no beisebol, a gente vê muito isso no basquete, a gente vê muito isso nos esportes olímpicos, praticamente todos, e hoje o tênis é um esporte olímpico também, certo? Então, eu acho que é um caminho arretado. E eu pensando aqui em UPE Federal, e você pensando, mas é de fato. Eu tenho um aluno que foi do Motivo, ele é jogador, é Ferro Diniz. Ele é maravilhoso, jogou em alguns times aqui em Pernambuco, mas está jogando lá nos Estados Unidos. Eu acho que está Futebol? tendo um futebol, soccer, né? Que, como eles chamam lá. Eu acho que está tendo uma. Está tendo algum pool lá de atletas tal, nesse sentido, e ele foi para lá. Ele está fazendo universidade, ele faz universidade, tá certo? E ao mesmo tempo ele é atleta da universidade, porque provavelmente lá deve ter alguns torneios universitários que são muito fortes Com e muito certeza. valorizados. Que o importante é isso também. Não é apenas a questão de você não ter valor na universidade e não ter no esporte. Ele valoriza as duas Os coisas, o que eu dois, acho exato. arretado nesse sentido, né? Massa, Rafa. E eu tenho certeza que vai dar certo, viu? Conhecendo você, Tomara. como eu conheço, vai dar certo. O inglês está em dia, né? Claro, né? Claro. Ó, e em relação à tua família, pelo que obviamente a gente já conversou, você tem um apoio muito grande, né? Agora eles vão ficar um pouquinho longe de tu, né? Quando tu for para lá, né? É, minha família, o bom é que sempre me apoiou em tudo, vamos dizer. Principalmente por eu mostrar que eu tô fazendo o negócio certo. Eles pegaram uma confiança gigante, principalmente meu pai, confia muito em mim e me ajuda em tudo que eu tenho. Eu tive que reformular a dieta um dia desses. Hoje em dia ele tá fazendo tudo, praticamente todas as minhas refeições é ele que faz tudo e ele gosta de estar junto apoiando. Então, tive, vamos dizer, essa sorte de ter pais que realmente consigam me apoiar e querem me apoiar, né? Ah, que maravilha, Rafa. Ah, meu lindo. Ó, agora eu vou te perguntar uma. Eu sempre faço as perguntas indiscretas. Olha, e sobra tempo para dar umas paqueradas, para namorar um pouquinho, mesmo com essa tua vida agitada de aluno, de atleta, sobra tempo para tu dar umas olhadinhas para algumas belezas naturais. Aí quando a gente vai pro interior, alguns finais de semana, aí facilita o Ah, processo, vocês né? passam do interior, é?
É porque meu pai é casado com minha mãe, separou, e aí Ah, meu pai, ele namora uma mulher que é do interior. E aí, esses últimos tempos aí, a gente tá indo pra caramba pra lá. Aí, interior é sempre. Olha, eu sou casado com a mulher do interior, tá? Que na realidade é do sertão, né? Mas interior é muito bom. Sai um pouquinho dessa agitação, né? Dessa correria que é as capitais e dá. É dá uma verdade, dá relaxada. até para olhar para as pessoas bonitas, né, Rafinha? Olha, agora vem uma parte que acho que tem um monte de gente que está esperando essa partezinha, tá? Rafa, eu sempre admirei muito o seu posicionamento político em sala, apesar de que a gente somos de polos opostos, mas eu sempre te admirei. E engraçado que a gente sempre conversou no olho do furacão, que era no ano passado, a gente conversava de boa sobre política, sobre os adversários, né, que ali estavam se corroendo praticamente. Mas você, uma vez, me disse que era da juventude conservadora, não é assim? Que você faz parte de uma ala que eu admiro muito. Eu sempre disse em sala que o grande problema do Brasil não é direita e esquerda. O grande problema do Brasil são os extremos direitos e esquerdos. E todo extremismo ele é muito perigoso, porque ele caminha num viés que não é construtivo. Pelo menos, eu penso assim, tá? Que é muito melhor o debate, é muito melhor o debate político, ele é salutar, a inversão de direita e esquerda, eu acho que também deveria acontecer sempre, porque tem um que é um viés de prender mais, de segurar mais, outro que é de gastar mais, então tem que ter esse equilíbrio, e eu acho, Rafa, que o teu posicionamento, a tua visão política sempre foi muito legal, muito honesta, o que eu acho extremamente coerente, principalmente para a tua idade. E a gente conversava coisas que muitas vezes eu não conseguia conversar com os meus pares adultos, porque muitas vezes partia para algo que não era legal. E como hoje está a tua visão política em relação a essa ideia de hoje o conservadorismo ele está sendo mais bombardeado, né? Até por conta da questão do governo ser de esquerda, certo? Ou pelo menos com viés de esquerda, eu fico meio sei lá, eu acho que hoje em dia não se tem muito esquerda e direita. Eu acho que está muito embaralhado. É só a gente olhar para o Congresso Nacional que a gente percebe isso, dependendo da pauta. Eles votam, se for do interesse deles, não quer saber se é direita, se é esquerda. Eu acho que isso está muito complicado. Antigamente era mais visível essa diferença. Hoje em dia eu não vejo mais. Mas como é que está a tua cabeça, do ponto de vista político e, ao mesmo tempo, já emendando, né? Você acha legal a ideia de ser conservador? Eu gosto muito dessa ideia de ser conservador, porque parece que você está seguindo um legado, vamos dizer assim, deixado pelos antigos. E puxando também aquela coisa do tênis, de sempre estar você sozinho, tendo que fazer tudo. E o único fator que depende para você ser bom e você progredir é você mesmo. Eu sempre fui muito ligado, vamos dizer assim, a essa parte da meritocracia. Então, tudo. E aí, principalmente nesse processo que eu fui adquirindo uma consciência maior de mim mesmo, eu fui entendendo que meritocracia é o que rege, vamos dizer, o que a gente precisa para ser bom. Óbvio que alguns vão ter muito mais oportunidades que outros, e que esses que não têm tanta oportunidade saem prejudicados, que é exatamente esse ponto de não ser extremo. Para mim, óbvio, as pessoas que têm muita dificuldade têm que ser ajudadas, mas que essa parte de seguir as coisas dos antigos, de você fazer o seu caminho querendo ser bom, vendo as coisas que você pode fazer para ser bom, voltado para a meritocracia, é uma coisa que eu acho muito interessante. E aí, voltando para a política atual, vamos dizer assim,
também acho a mesma visão de que os extremos realmente não dá certo. E que no Brasil não existe essa parte de extremos, porque é tudo junto. Eu tenho uma impressão assim que talvez os dois políticos aí desse governo do passado alguma vez já deve ter se encontrado e dado umas risadas da gente, porque é, teve até uma parte do debate deles uma vez na Globo, aí que acho que Bolsonaro falou pra pode dar o Google, aí Lula, pode dar o Google, o que quiser, aí os dois ficam rindo, aí começaram a rir um da cara do outro. Aí então eu tenho essa visão de que também eles são tudo, vamos dizer, farinha no mesmo saco, e que a gente tem que manter as tradições antigas, mas que, óbvio, adaptar para a realidade atual. Rafa, olha, a ideia de todo político, eu acho que quando você entra no mundo político, eu acho que deve ser muito difícil. Nem toda. É engraçado, a gente pensa assim: todo mundo pode ser político, não é? Política é uma arte, né? E nem todo mundo tem essa arte de falar e as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Pode ser verdade ou não. E aí a gente vai para Maquiavel e a gente vê, o político não precisa ser bom, ele precisa parecer bom. E nem todo mundo, não é uma questão, não, todo político é fingido, não. A questão de você passar uma imagem que nem sempre é a tua, mas que você tem que passar pela questão política. Então, nem todas as pessoas têm esse dom, né? E tem gente que é extremamente carismática. A gente já viu, aqui mesmo em Pernambuco, a gente já viu políticos de vários viés, né? Que são muito carismáticos, que puxavam muito massa. Né? Eu acho que talvez o último grande político da história de Pernambuco tenha sido Eduardo Campos. Com E certeza. eu acredito realmente que ele teria um futuro como presidente da República. Ele seria eleito presidente da República. Pelo caminho que ele estava traçando, ele provavelmente seria um candidato, ou pelo menos um candidato muito forte, a ser presidente da República. Né? E ele era. Eu não via Eduardo como um cara de esquerda, ele era um cara de centro. Eu olhava para ele e via muito um FHC, um cara que sabia conversar, que sabia dialogar com os dois polos, né? E que sabia transitar, que é o mais difícil. Ao mesmo tempo, essa ideia que você colocou, né, de que Lula e Bolsonaro estavam lá no debate, em dado momento eles estavam tirando onda um com o outro, eu acho que, no final das contas, sabe, internamente ali deve acontecer isso. Eles têm que debater, muitas vezes, passar a ideia de inimigo e tal. E, no final das contas, há uma grande confraternização. Eu vejo muito isso no Congresso. A gente Com vê ali certeza. pautas que são colocadas, às vezes conservadoras, às vezes liberais, às vezes de esquerda, mas que, no final das contas, se for uma pauta que eles achem que é bom para eles, eles vão aprovar. E muitas vezes é o que eu digo muito em sala, e talvez por isso eu nunca peguei briga com nenhum aluno em sala. Eu sempre coloquei, obviamente, eu recebo críticas também, porque eu sou muito aberto e tem gente que diz, Felipe, tu é doido. Eu digo, não, eu sou coerente. Ontem mesmo, se você olhar o meu Instagram, eu fiz uma crítica ontem de noite, porque eu acho que tem que se criticar. Eu sou professor e eu tenho que sempre estar colocando as coisas para o aluno perceber e refletir. Então, eu tenho que fazer com que o meu aluno reflita também sobre política. Né? E aí, eu acho muito interessante a tua colocação da brincadeira. Rafa, política é isso. E eles que estão lá em cima, eles não estão nem aí para aqueles que estão embaixo se engalfiando, se matando, como a gente viu, né, infelizmente, no último ano, pessoas se agredindo, chegando a se matar, a tirar um no outro por conta de política, que não é por normal. aí, sabe? Não é normal, de verdade, tá? Mas, Rafinha, olhe, você é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que nós vamos ter o prazer de ouvir falar muito de você, né? De longe, não esqueça de mandar. Professor, estou aqui, estou no torneio. E antes de você partir para os Estados Unidos, eu ainda quero, como eu disse a você, ir para um torneio seu para estar lá gritando Com bem, bem, certeza. bem
tranquilo, porque no tênis não dá para ficar torcendo como futebol, tá certo? Mas eu quero lá, né? Tá no o próximo torneio que tiver por aqui, me avise que eu vou dar uma Com olhada de certeza. vocês jogando. E olhe, muitíssimo obrigado, né, pela participação, pelo papo, pela conversa, pelas suas colocações, né? Pelo que você falou para a gente de tênis, de vida, de família. Você é uma pessoa maravilhosa e iluminada. Então, pessoas que são assim, elas tendem a deixar uma marca muito bonita no mundo. Eu tenho certeza que você vai deixar a sua. Valeu, Vicente. Obrigadão pelo papo também, gostei muito. Principalmente de relembrar as coisas que eu já passei e Uhum. aprender, obviamente, com o professor cada vez mais. Então, tomara que tudo que você esteja falando dê certo, aconteça e vamos pra cima. Tá bom, meu lindo. Olha, joia. Daqui a pouquinho, gente, vai estar lá no canal, né? Esse podcast, tá certo? Rafinha, querido, abraço, bom final de semana e até agosto, né? Eu ia dizer até É, segunda-feira, mas segunda-feira não tem aula. Essa semana não tem aula. É o momento da gente dar uma descansadinha até agosto, querido. Jogue bem muito, tá certo? Durma bem muito, né? E faça tudo como você sempre fez, direitinho, certinho, né? Que você com certeza vai ser um atleta que vai dar muito o que falar no Brasil, tá? Cheiro grande para valeu, todos. Vicente. Minha gente, bom dia, boa semana para vocês. Se cuidem.